Os filhos são bênçãos de Deus. E o casal que não tem filhos deve orar e pedir a Deus filhos. A terra não está cheia, pelo contrário, a terra está vazia. Você anda aí, às vezes, 200 quilômetros, não vê uma casa, não vê uma pessoa. Se nós olharmos aí o planeta, nós vamos ver que está vazio. Então não se preocupe que falar que está cheio, tem gente mais não, porque não tem não. E também não fique dizendo, porque está muito difícil a vida. Seus pais disseram isso também. Sempre a vida vai estar difícil. Nós não estamos aqui apenas nos divertindo. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que ter uma família e uma família tal que abençoe a sociedade. E olha que Satanás tem trabalhado muito nesse campo, de fazer com que as pessoas não tenham filhos, ou tenham pouquíssimos filhos, ou só um filho só. Porque ele sabe que a família do crente vai influenciar a sociedade para levá-los a Deus. Então, quanto menos filhos os crentes tiverem, melhor. Veja bem que uma tática, por exemplo, dos muçulmanos é o quê? É entrar num país e eles terem muitos filhos. Eles podem ter até 4 mulheres, desde que possa sustentá-las. Arranjam aí 6 filhos com cada uma. Então, uma família só, de repente, pode ter aí 4 vezes 6, 24 filhos. Veja só. E aí, eles vão se tornando a maioria das pessoas desse país e vão dominando todas as áreas. Da medicina, da segurança, do exército, olha aí, em tudo. Eles vão dominando. E vão passando a sua cultura para esse país, até que a sua religião assuma. E é isso que está acontecendo, por exemplo, na Europa. Olha aí as confusões que estão por lá. Então a palavra aí é sede fecundos. A primeira palavra aí na nossa relação, né? Então esse frutificar aí é sede fecundos, ou seja, vocês dois vão produzir outra vida. Então Adão tem o espermatozoide, Eva tem o óvulo para receber esse espermatozoide. Então sede fecundos quer dizer sejam férteis, né? Produzam filhos. A palavra aí é parar, dar fruto, ser frutífero, dar ramo, dar fruto, ser frutífero. Fazer dar fruto, tornar frutífero, mostrar-se com frutos, dar fruto. Veja aí a outra palavra é multiplicai-vos. Olha aí. Ser ou tornar-se grande, ser ou vir a ser muitos, ser ou tornar-se muito, ser ou vir a ser numeroso e outras coisas mais aí. Então, importante é saber, multiplicai-vos você vai fazer com que 2 virem pelo menos, olha aí, multiplicar o que é? 2 vezes 1, 2. Aí não adianta. Então tem que ser 2 vezes 2, 4. Olha aí. Então tem que ser, multiplicar é o que? É ter mais de um. Então os casais saibam que a vontade de Deus sempre é que você tenha mais de um filho. Sempre. Esse é o desejo de Deus. Sempre é o desejo de tornar o que? Muitos. E é o que ensina Salmos, né? Aí, bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de flechas, ou seja, enche a sua casa de filhos. É isso que diz a palavra de Deus. Se você quer obedecer a palavra de Deus, bom, se você não quiser. Depois a palavra aí é encher, está cheio, né? Plenitude, abundância, está completo, está terminado. Olha aí. Então essa palavra aí quer dizer encher a terra, é exatamente povoar toda a terra. Outras traduções já diz povoar toda a terra. Então, é multiplicação, é famílias grandes, é encher realmente o planeta Terra de filhos e crentes salvos para influenciar toda a sociedade. Tornar-se a sociedade cristã, servos de Deus. Esse é o papel da família cristã. Então, se você não quer obedecer a Deus, então você viu aí multiplicar a palavra no original aí, rabá, e encher, a palavra no original é mali, né, ou mala. Então foi também para nascer Jesus, Deus chama Abraão, que ainda era Abraão, chama Sarai, né, ainda estéril, faz com que ela possa ter filhos, e nós vamos ver que dessa família estão aí 3 mulheres que não podem ter filhos,
e milagrosamente, com a ação de Deus, elas se tornam férteis e têm filhos. Então nós vemos aí a Sara, a Rebeca e a Raquel. As três aí não podiam ter filhos, né? Então Deus mostrando que Ele quer que a família tenha filhos. Então Ele faz o quê? Milagre. Então a primeira tem um filho, a segunda vai ter 2 filhos, a terceira, a Raquel, também tem 2 filhos. Olha só. Então nunca foi da vontade de Deus que um casal não tivesse filhos. E quando não tem, Ele faz um milagre. É isso que Ele fez, né? E desta família de Abraão, que se tornou Abraão, né? Olha só, Deus disse, a sua família vai se multiplicar tanto que vai ser como as estrelas do céu, como a areia da praia, tantos filhos que vai ter. Porque Abraão se torna então o pai da fé e todos os cristãos então vêm da família, que nós falamos espiritualmente, vem da família de Abraão. Porque da família de Abraão nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. E todos nós somos cristãos, filhos de Deus. Olha aí. A família que enche, né, a terra e que precisa trabalhar para encher mais ainda. Nós precisamos influenciar toda a sociedade do mundo inteiro. Precisamos fazer crescer o cristianismo. Para isso nós temos que ter gente para pregar esse evangelho, para levar esse evangelho a todos. No tópico 2 nós temos a mordomia da família. Subtópico 1, os princípios que regem o casamento cristão. Nós vamos ver aí o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. Depois nós vamos ter no subtópico 2 a prioridade da família. E no subtópico 3 o relacionamento entre pais e filhos. Subtópico 1, então, os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. Então, manual do casamento é a Bíblia. Subtópico 1, então, do subtópico 1. O princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia. Gênesis 4, 19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 Coríntios 7, 1 e 2. Então veja que Deus não criou um Adão e um Ivo, mas criou um Adão e uma Eva. Um homem, uma mulher. Um macho, uma fêmea. Outra coisa, Deus disse para eles crescer, multiplicar, encher a terra. Então, filhos, é a ordem de Deus, terem filhos. E nós vamos ver que a partir, então, da palavra de Deus que nos ensina sobre a família, nós vamos ver que o pecado se alastrou e o homem começou a inventar coisas, né? Sexos diferentes do que a Bíblia ensina, começou a inventar então o sexo entre homem com homem, mulher com mulher, que Deus abomina, como está escrito em Levítico, como está escrito no Novo Testamento, né? Nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Então, coisas proibidas por Deus, que são abominação diante de Deus, que são pecados diante de Deus, que com o passar do tempo o homem foi arranjando também várias mulheres dentro de um casamento. Isso era a cultura do povo ímpio e que foi seguida pelo povo hebreu, que deveria obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas começaram a imitar os povos à sua volta. E não pense que Deus apoiou Davi a arrumar outras mulheres, Salomão, né? E outros reis. Não, Deus nunca apoiou a poligamia. Nunca, mas nunca foi o desejo de Deus a poligamia. Mas essas pessoas fizeram isso desde lá de Jacó, né?
fizeram isso influenciados pelo pecado à sua volta. Pode ver que Abraão, por exemplo, a Sara fez o quê? Pegou o costume do povo pecaminoso e instituiu na sua própria família, oferecendo a sua serva Agar para Abraão. E deu um problema sério, até hoje existe um problema sério entre esses irmãos, né? Essa briga aí entre um e outro, os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão com a escrava querem ser aceitos como se fossem os filhos legítimos. Então, aí que no caso era só um, né? Isaac. Então o filho ilegítimo quer dar o mesmo que o filho legítimo. E se eles fossem então seguir os costumes da terra, saberiam que o filho ilegítimo nunca herda o mesmo que o filho legítimo. Então está essa confusão a vida inteira, está aí esses dois povos inimigos, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Mas o Isaac aqui é o filho da promessa, é o filho do milagre, porque Sara não podia ter filho, Agar podia ter filho. Era normal um homem velho ter um filho com uma mulher jovem, mas um homem de 100 anos com uma mulher de 90, aí é impossível, só uma ação de Deus, é um milagre. Então o filho do milagre é o Isaac. Então o desejo de Deus é um homem, uma mulher, seus filhos, e o casamento é indissolúvel. Jesus diz, até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus. Quando o homem desobedece a Deus, então ele sai desse plano original de Deus. Mas o plano de Deus é exatamente isso. É um homem, uma mulher, seus filhos, e esse casamento é até que a morte os separe. Deus odeia o divórcio. Lembre-se disso, tá? Deus odeia o divórcio. Então, o plano de Deus é que o homem e a mulher vivam bem, em comunhão com o outro, temor a Deus, nunca traiam um ao outro, né? Nunca quebrem a aliança que existe entre eles e Deus primeiro, e depois a aliança entre eles mesmos. No subtópico 2 do subtópico 1, o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Mateus 22, 37 a 40 e Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, 22 a 25. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Então, monogâmico, heterossexual. O que é isso? Monogâmico, mono é um. Então, aí são o quê? É um homem e uma mulher. Só, casamento é só esses dois aí. Um homem e uma mulher, macho e fêmea. Heterossexual quer dizer exatamente isso. Hetero quer dizer de sexos diferentes, um homem e uma mulher. Então, aí, um homem é homem, mulher é mulher. Macho é macho, fêmea é fêmea. Então, esses dois se unem e se casam, e o casamento deve ser até que a morte os separe, e eles devem ter filhos. Esse é o plano original de Deus, e é o plano que todo crente, todo salvo deve assumir e deve viver. Vai exigir sacrifício? Vai exigir dificuldades, aflições, tribulações? Vai. Mas é o plano de Deus e você deve se submeter a esse plano e deve ser fiel a Deus sempre. Deus, então, está sempre em primeiro lugar. Sirva a Deus. Seja fiel a Deus e a sua palavra. Isso, é claro, se você quiser ser salvo, se quiser depois aí ser arrebatado, morar na Nova Jerusalém, para sempre então com Deus. Subtópico 2, a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem:
Deus, igreja, esposa, filhos. Qual é o equívoco dessa ordem de prioridades? Biblicamente, o crente deve priorizar primeiro Deus, depois a sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Mateus 6,33? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 4, 5. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. 1 Timóteo 5, 8.